usado por Deus nas entrelinhas e a estratégia de quem não era visto. Olha que interessante esse tema. Eu preparei com muito carinho para cada um. Bom dia a todos, bom domingo, boa tarde a outros países. Que Deus possa abençoar o dia de hoje com muito carinho, muito amor. Eu creio que a palavra do Senhor, ela edifica a nossa vida. E vamos começar o dia hoje, amém? Horário do Brasil, às 7 horas da manhã. Em alguns locais, me perdoe a minha voz, ainda está pouquinho ruim, mas estou bem, glória a Deus. Só tem ela para trabalhar para o Senhor, então é com ela que vamos trabalhar, amém? Livro de Juízes, capítulo 3, versos 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. Por ele enviaram os filhos de Israel um presente a Eglon, o rei dos Moabitas. Esse versículo, ele aparece no momento em que Israel estava mais uma vez oprimido, por ter se desviado dos caminhos do Senhor. Deus, queridos, ele levanta Eude, um homem canhoto. Um detalhe, aparentemente irrelevante até para comentar aqui com vocês, mas esse detalhe, nas minhas pesquisas, se torna, veja bem, uma chave para a vitória. Na cultura, na época, a maioria das pessoas eram destra. E os guerreiros, eles treinavam, usavam a mão direita. E um canhoto, ele passaria o quê? Despercebido. Deus escolheu alguém que aparentemente tinha uma fraqueza para transformar em estratégia. Quantas vezes você já se sentiu fora do padrão? Eu vou dizer isso, esquecido até nas entrelinhas, como aqui diz o tema da nossa ministração, mas, perdão. A gente entende que a história de Eude, ela vem nos mostrar que Deus usa o improvável, Deus usa o diferente, Deus usa o que não se encaixa para confundir os poderosos e trazer libertação ao seu povo. Deus, ele levanta, queridos, quem está fora do radar. Para você entender melhor, Eude não era o mais forte, nem o mais conhecido, mas Deus ouviu. Deus o ouviu. Talvez você até se sinta escondido, subestimado ou até invisível, mas Deus não chama os capacitados. Quero te trazer isso à tua memória. Ele capacita os chamados. Às vezes, ele prefere levantar alguém que espera, talvez aquele que esteja lá no último banco, que nem seja lembrado. Sabe, existe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Tá errado, pois é lembrado por Deus, pois é ele que faz a justiça, pois é justamente esses que eles levantam para fazer, que o Senhor levanta, corrigindo aqui, para fazer exclusivamente a obra para a glória dele. Então, o que o mundo chama de defeito, né? Deus pode transformar em diferencial. Deus não esconde pessoas perfeitas, ele não escolhe, perdão, eu disse esconde, mas é escolhe. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Mais uma vez aqui, ele escolhe pessoas disponíveis. Sabe o que eu aprendi no meu chamado? Que o presente, ele camufla a missão. E Eude, ele leva o presente a Eglon, que é o rei, mas carrega consigo a espada de 2 gumes. Lá no livro de Juízes, capítulo 3, versos 16, ele conta a história, ele conta o fato de Eude fazer uma espada de 2 gumes e colocar na sua perna, escondida na sua perna do lado direito. Então, os guardas, eles não esperavam que a espada tivesse ali, porque era incomum
para um canhoto, queridos. Deus confunde, é impressionante como Deus traz. Deus traz situações que a gente nem imagina, porque muitos de nós estamos carregando um presente, talvez até dons, mas está sendo desperdício. Por quê? Porque você não está valorizando os dons e talentos que Deus colocou na tua mão. Isso significa muito. O reino espiritual é forte. As pessoas não estão acreditando. Deus coloca em nós uma arma espiritual que o inimigo não espera. E há estratégias que Deus revela. Há estratégia que Deus revela, não apenas aos que andam em intimidade com Ele, mas aqueles que estão disponíveis à obra dele. Louvado seja Deus. Então a ação no segredo gera vitória. A ação no segredo gera vitória. Veja bem, Eude ele entra ali no aposento do secreto do rei Eglon e ali o mata, cumprindo a sua missão. Foi no secreto que a libertação começou. Sabe, queridos, tem coisas que Deus está preparando no secreto para mim e para você, para que quando chegar a hora, você se levante como autoridade e comece a romper as prisões, sejam elas em todas as áreas de suas vidas. Então não despreze o tempo em que ninguém vê. O oculto de Deus é um campo de preparo. O que eu entendo sobre isso? A libertação, ela foi fruto de uma ousadia silenciosa. Depois da morte do rei Eglon, Eude ele toca a trombeta e o povo se levanta para guerrear. Israel vence e tem paz por 80 anos. Uma nação ousada, no particular, ela abriu caminho para uma grande vitória coletiva. Uma obediência sua pode abrir a estação de paz para muitas pessoas. Você pode até estar se sentindo como Eude, talvez diferente, esquecido, aparentemente fora até do jogo, mas Deus está te posicionando no dia de hoje para que você entenda. Ele levantou Eude no tempo certo. Detalhe, que ninguém valorize em você, Deus está te falando hoje. Ele vai te usar. O Senhor está te usando. O que você tem, ninguém pode dar a você aquilo que Deus já preparou para a tua história, queridos. Então, no dia de hoje, sabe, por que muitos estão paralisados? Por que muitos acreditam que podem ser usados por Deus, mas precisam ser como todo mundo, sabe? Visível, populares, perfeitos. E quando percebem que não têm os mesmos dons dos que brilham, né? Dos que estão ali de uma forma ou outra, acham que não tem valor. Mas o Espírito Santo, ele me trouxe aqui para te lembrar que o que você acha, talvez o que você até não ache, né? O que parece ser defeito, pode ser exatamente a tua maior arma. Eude, ele era um homem canhoto, só isso. Mas Deus usou aquilo que outros ignoravam como a chave da libertação. Tem gente que te olha e diz, fulano não tem perfil para isso não. Fulano, muita gente me olhava e falava assim, nossa, Geórgela escrevendo livros. Mas quem já me conhecia desde a adolescência sabe que eu gostava de escrever. Eu gostava de transformar meus cadernos em diários e poesias. Queridos, Deus, ele só dá a quem ele quer. Deus não dá a quem ele não quer. Resumindo aqui, me perdoem. Então, a identificação que a gente entende aqui, quantas vezes a gente se sente dispensável, não é verdade? O último da fila, até parece que a bênção não vai vir. Então, o que
o que que parece que está acontecendo? Porque a gente ajuda todo mundo, a gente faz tudo certinho, mas o que que a gente pode fazer? Ninguém leva a sério. A gente tem ideias, mas ninguém ouve. Sabe o que que é interessante? Você pode até se sentir que não carrega o suficiente, mas Deus nessa manhã de domingo, Ele está me instruindo a te falar que o que você carrega é exatamente o que Eude estava carregando em silêncio, o que ele precisa. Não é a eloquência, não é o palco, não é o título. É a tua, aleluias, é a tua intimidade com Deus. Louvado seja Deus, minha garganta quis travar. Mas eu acredito e creio, queridos, que talvez você esteja até ouvindo essa oração e pensando, essa mensagem, pensando assim, essa palavra, sou eu. Eu também já me senti assim. Eu já me senti em lugares onde eu não parecia que eu fazia diferença. Eu já chorei por me sentir fora do plano. Eu já me senti por me sentir fora da rota. Mas Deus começou a me mostrar que enquanto eu pensava, eu estava o quê? Esquecida. Então, quem pensa muito acaba não se posicionando. Deus, Ele sempre prepara. Deus, Ele sempre te esconde. Deus, Ele vai te usar na hora certa. E o dia que Ele te libertar, ou Ele liberar sobre a tua vida, tudo muda. O chamado à ação, o que eu quero trazer aqui? Um posicionamento. Hoje o Espírito Santo, ele está te chamando para um posicionamento. É interessante falar sobre isso, a minha garganta tá uma bênção. É interessante falar sobre isso porque você pode até continuar acreditando que não é o suficiente. Ou você pode até se levantar como Eude. Mas olha aquilo que você achava inútil. Deus, Ele transforma em algo muito superior do que o que você pensa. Não é sobre você se encaixar, é sobre você obedecer. Você vai usar a tua história, as tuas falhas, o teu lado canhoto, para que muitos entendam que Deus vai te levantar para quebrar ciclos espirituais. Então, o que eu quero trazer hoje, eu quero que você entenda, é que Deus transforma situações as quais você nem pode até não entender. Você pode até estar se sentindo como Eude, diferente, esquecido, aparentemente fora do jogo, como aqui eu falei. Mas Deus, Ele está te posicionando exatamente por isso. Ele te levantou para um tempo como este. O detalhe é que ninguém valoriza. Ninguém valoriza em você. Será justamente o que Deus usará como chave para romper prisões em outras pessoas ou até em você mesmo? Louvado seja Deus. Eu quero aqui encerrar. E eu quero que você declare, Deus está me usando para o que eu tenho. Ainda que seja pouco, mas eu tenho. Ainda que pareça estranho, mas eu manifesto a glória dele através, aleluias, da minha vida. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma breve oração para selar. Perdão, queridos. Eu estou realmente, verdadeiramente aqui, mesmo diante da glória maravilhosa de Deus, para dizer a você que só Jesus, Ele é capaz de mudar as circunstâncias, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos hoje pela manhã, domingo, hoje, Senhor, como um Eude na nossa geração, um Eude na minha geração. Eu entrego a Ti o que sou, o que tenho, até aquilo que pensei que era falho, aquilo que o mundo ignorou em mim, que coloco em Tuas mãos para ser usado como arma poderosa nas Tuas mãos, para ser usado, Senhor, poderosamente pelas Tuas mãos. Perdoa-nos por duvidar do Teu chamado. Por vezes, Senhor, nós nos escondemos por medo, por vergonha, mas hoje, Senhor, nós nos levantamos
ainda que seja no secreto, ainda que ninguém veja. Usa-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, nos escondido, prepara-nos, Senhor. Nós queremos ser resposta para o clamor de alguém. Nós queremos ser instrumento de paz, de mudança, de libertação, porque está escrito, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, em 1 Coríntios 1:27. Hoje, Pai, nós aceitamos o chamado. Hoje nós somos Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós não somos o que o mundo diz que somos, mas nós somos do Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser. O Senhor nos chamou como verdadeiros valentes dele. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos encerrar essa ministração. Eu quero pedir a você que com o seu dedinho lá, confirme um curtir, e também comente amém sobre essa ministração. Porque o que Deus tem para mim e para você é muito além, queridos. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele disse que obras maiores nós faríamos. Então, que nós possamos continuar fazendo a obra dele. Sabe, tem dias que a minha garganta, ela meio que apaga. Mas eu continuo de pé. Eu não posso baixar a cabeça, porque a minha garganta está ruim. Eu não posso ter desculpas, como eu já tive muitas desculpas para não iniciar esse canal. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, queridos, é o que o Espírito Santo me instrui a trazer. Então, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Saia da onde você está, faça a obra com amor, crie uma situação para que Deus venha verdadeiramente estar te respondendo. Intimidade com ele, porque é na intimidade que Deus nos responde, é na intimidade que Deus faz, aleluias, louvado seja Deus, o que ele tem que fazer em nossa vida, amém? Que o seu domingo seja repleto de bênçãos, de maravilha, e que o nosso Eude interior, ele possa renascer todos os dias, sabe aquele Eude escondido? Deus possa continuar trabalhando, amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.